Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui mais uma vez. E o tema de hoje é medo. Um medo que muitas das vezes nós temos, que é o medo de errar, é o medo de não sair como planejado, o medo da incerteza, né? O medo da incerteza. E por ter esses medos, nós deixamos para depois. Nós buscamos nos aprimorar mais, nós deixamos para depois colocar as nossas ideias de negócios no mercado, nós deixamos para depois os nossos planos, os nossos projetos, nós deixamos para depois caminhar no caminho de se tornar a pessoa que nós queremos ser, que nós verdadeiramente queremos ser e que faz o nosso coração cantar. E sabe de uma coisa? O medo da incerteza é a forma adulta do medo do escuro. Lembra o medo do escuro que toda criança tem? Que nós tivemos? Alguns ainda têm, até hoje. O medo da incerteza é a versão adulta do medo do escuro. E eu quero te explicar como que o medo funciona no cérebro. Como que é que ele... Por que ele existe no nosso cérebro? Porque eu acredito que quando você entende o funcionamento no cérebro, você consegue fazer mudanças mais efetivas. Você consegue mudar com eficiência, entendendo como que funciona aí dentro de você, a forma de funcionamento. Mas antes de te contar isso, eu queria que você pensasse aqui comigo. Como que lidava os nossos ancestrais? Quando eu falo ancestral, eu quero te levar numa viagem lá para o homem das cavernas. Lá no Homo sapiens sapiens. Nessa época, lá na época dos homens das cavernas, a incerteza era a morte. Porque o que tinha ali depois do monte poderia ser um animal feroz para te caçar, poderia ser uma tribo rival. O barulho ali na moita poderia ser um hipopótamo, um leão faminto, entende? E pensa aqui comigo, quem que você acha naquela época que sobreviveu? Vamos levar para dois tipos de pessoas. Aquele cara que ficava ali na savana, contemplando o pôr do sol, analisando a beleza do lugar, analisando as girafas ao longe, olhando o bando de pássaro voando, analisando a beleza das flores, das árvores, dos frutos. Ou aquele cara que ficava o tempo inteiro alerta e com medo do barulho que tinha naquela moita, de quando ele ia para a caverna, o barulho estranho que tinha ali naquele momento, aquela tribo que estava se aproximando. Ele tinha medo de tudo. Ele era um cara incerto, que estava sempre atento. Quem que você acha que sobreviveu? O cara atento, não é? O que tinha medo de tudo, sempre tinha medo de tudo. E nós herdamos, ele sobreviveu. O que ficava contemplativo, admirando, que beleza, sem ansiedade. Esse cara não sobreviveu, não. Então nós herdamos os genes desse cara medroso e atento. O nosso cérebro, que sobreviveu, a espécie que sobreviveu e foi evoluindo, a espécie medrosa. Então, o medo, ele está no nosso instinto. Não é errado você ter medo. Não é. Ele faz parte da nossa biologia. Nós herdamos isso. Nós não vivemos mais na savana africana. Concorda comigo? Mas nós temos um cérebro primitivo vivendo em um mundo moderno. O nosso cérebro é um cérebro primitivo vivendo em um mundo moderno. Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou explicar aqui de novo por questões didáticas mesmo. O nosso cérebro, ele não evoluiu
para nos tornar vencedores. Ele evoluiu para nos manter vivos. E como que ele faz isso? Como que é essa evolução? Como assim, Amanda? A parte mais primitiva do nosso cérebro, que é essa que eu tô te falando, que veio lá da época da savana africana, que existe desde lá, é a parte mais primitiva do nosso cérebro. É aquilo que está mais no fundo, que está mais no fundo ali no tronco encefálico, o sistema límbico, que é onde está relacionada ali as nossas emoções, o nosso sistema rápido, que é o nosso instinto animal, porque nós somos um animal, nós somos uma espécie, nós somos sapiens, nós somos os sapiens. Que está ali no nosso instinto é a reação rápida, é as nossas emoções. Igual, por exemplo, e essa parte mais nova, que é essa parte rugosa, que com toda certeza você já viu em alguma imagem, em algum vídeo por aí, é o nosso sistema racional, o nosso consciente. Então, o inconsciente, a parte mais do fundo, e o consciente, a parte mais externa, que é onde nós conseguimos pensar, raciocinar, dentre várias funções, a nossa linguagem, ela tá aí. Nossa linguagem está nessa parte mais nova do cérebro, essa parte mais rugosa. Então, o que acontece? Você já percebeu que às vezes você é para ter uma conversa importante com alguém, e aí você planeja tudo, você até brincar, vai até para frente do espelho e planeja, vou falar isso, isso e isso. Quando aquela pessoa falar isso, eu vou responder assim, e eu vou começar assim, e o grande final da nossa conversa vai ser essa frase. Aí você fala, e aí quando você chega lá na hora, não sai como planejado, sai tudo ao contrário. Você não consegue falar com aquilo que você planejou ali na frente do espelho. Isso acontece porque as nossas emoções, elas sequestram a razão. Você pensou, o sistema rápido da nossa emoção ali no fundo do cérebro, na hora ali daquela conversa difícil, o emocional sequestrou a razão. E aí já era. Aí a consciência ali, o que você trouxe para cá, que você pensou, calculou, não vai funcionar, porque a emoção do momento, ela comanda. Ela sequestrou a razão. Então, mas da onde que eu tava que eu vim para essa parte? Então, o nosso cérebro, ele evoluiu assim. Ele evoluiu para nos manter vivo. E ele faz isso ativando a nossa área primitiva, que é a nossa incerteza. Porque a incerteza, o medo manteve a nossa espécie até aqui onde estamos hoje. A ansiedade, o medo, né? E a incerteza, hoje, no mundo de hoje, ela nos causa, porque nós não vivemos mais na savana africana, concorda? Então nós não precisamos mais disso, de ficar o tempo todo sempre atento. Então a incerteza, por isso, ela causa angústia, ela causa dor, ela causa essas coisas assim, aquela ansiedade extrema que pode até virar uma ansiedade crônica. E por isso, devido a essa evolução, nossa espécie tende a focar muito no negativo. Foca muito mais no negativo do que no positivo. E algumas pessoas conseguem fazer o malabarismo de transformar esse negativo em uma forma de agir e age e elimina aquilo ali. Age apesar do que está sentindo, né? Mas isso tem um nome para a ciência. Chama-se viés de negatividade. A ciência conhece como um viés de negatividade. Então, é um traço, uma característica da nossa espécie. Então, esse viés para nós, pensa aqui comigo, só para você entender como que funciona esse viés. Qual que pesa mais? Qual que tem mais peso? A felicidade de ganhar 10 mil reais, 20 mil reais, ou a tristeza de perder esses 10 mil reais? Qual que dói mais? Qual que pesa mais para nós? A tristeza de perder, os 10 mil, né? Por quê? Devido a esse viés de negatividade da nossa espécie, dos sapiens. E, por exemplo, às vezes a gente teve um dia que foi 97% excelente.
97% excelente. Foi um dia maravilhoso, você conseguiu bater suas metas, você abraçou bastante as pessoas que você ama, você viu seus amigos, reviu aquelas pessoas que você não via há muito tempo, matou saudades. E foi um dia excelente. Lembra aí de um dia maravilhoso que você teve. Só que aí, 3% desse dia foi uma freada no trânsito, que te fechou ali no trânsito, foi uma notícia ruim que você teve, foi uma grana que você perdeu, foi só 3% do dia. Mas como que fica marcado aquele dia para você? Como que fica marcado? O negativo não pesa mais para nós? Não pesa? Não é verdade que esses 3% ele fica mais pesado para nós? Então é por isso, devido a esse maldito viés de negatividade, esse viés, que é um viés mesmo, que ficou aí, que nós herdamos dos nossos ancestrais, lá dos homens da caverna. Então, muitas das coisas que tá aí te machucando, te incomodando, te paralisando, estão no cérebro por alguma razão importante. Ele não tá ali, esses pensamentos, eles não entram de graça na sua mente. Eles entram sem pedir licença. Isso aí você concorda comigo, né? Ele entra sem pedir licença. Mas eles entram por um motivo. E qual que é esse motivo que eles entram no seu cérebro? É a sua mente te mandando um recado. É como se ela estivesse falando assim pra você. Olha, isso aqui tá me incomodando, Amanda. Isso aqui tá me incomodando. Resolve isso daí pra mim. Eu preciso que você resolva isso daí pra mim. Você tá querendo colocar esse projeto no mercado, você tá querendo colocar sua ideia de negócio no mercado, mas e se você não conseguir vender? E se você sair desse emprego seu hoje e não conseguir se sustentar, como que você vai fazer? Você vai morar na rua? O que você vai comer? Resolve isso pra mim. Então ela tá te mandando um recado, entende? Ela não é à toa aquele pensamento que tá ali. Mas como que você faz? Você vai paralisar? Você vai deixar de ser quem você quer ser? Muito desses pensamentos, eles nos paralisam. Eles nos paralisam e nos impedem de ser quem nós queremos ser, de colocar nossos planos para funcionar. O medo, ele é importante. Ele é importante. Mas não quer dizer que ele é nosso aliado. Ele é importante, ele é muito importante. Se não fosse por ele, se não fosse pelo medo, pela ansiedade, pela nossa capacidade colaborativa de colaborar um com o outro, nós não estaríamos aqui hoje. Nós seríamos uma espécie extinta. Se nós estamos aqui hoje, foi devido a alguma das nossas características, da nossa linguagem, mas uma das que mais pesou foi o medo. O medo, a ansiedade, a nossa capacidade de colaborar um com o outro, passar o que a gente sabe um pro outro. Isso aqui que a gente está fazendo aqui agora, você que está aqui comigo, é a capacidade de colaborar. Eu estou dividindo com você um conhecimento que de alguma forma eu adquiri, que fez sentido para mim, que eu apliquei, que mudou, que faz sentido para quem se dispôs a colocar em prática. E a gente vai dividindo. Então, essa capacidade também nos trouxe até aqui. Enfim, o primeiro passo... Tá, Amanda, ok, eu entendi por que isso existe no cérebro, entendi qual que é o mecanismo de defesa, o porquê que isso acontece comigo, mas ok, mas o que eu faço agora com tudo isso que você falou? Eu vou te passar agora o primeiro passo e uma ferramenta para você desmembrar o medo e conseguir avançar. Como assim desmembrar o medo? Medo e desconfiança, eles andam juntos. É como se fosse um casalzinho ali de mão dada. Medo e desconfiança. Se você tem medo de alguma coisa, é porque você desconfia que algo vai acontecer. Se você tem medo de andar de avião, você desconfia que o avião pode cair. Não é verdade? Se você tem medo de colocar o seu projeto no mercado, sua ideia de negócio no mercado, você tem medo que não vai conseguir vender. Você tem medo de não conseguir. Algum medo você desconfia que não vai conseguir. Você desconfia que não é o suficiente. Você desconfia que aquilo não vai fazer
sentido para os seus clientes, você desconfia que não vai conseguir entregar, alguma desconfiança você tem, não é verdade? Então, primeiro passo, você entender por que você está sentindo isso. Qual que é a sua desconfiança? Se você parar por um tempo, raciocinar e não conseguir identificar, vou te dar mais um direcionamento. Muito das nossas crenças, elas estão relacionadas ao que nós vivemos nos nossos primeiros anos de vida. Até os 7 anos de vida. Estudiosos do desenvolvimento humano diz para nós que até os 7 anos de vida, muito do que a gente acredita hoje, fortemente das nossas crenças. E quando eu falo crenças, eu não falo religião não, tá? Eu estou falando sobre o que você acredita do mundo. São tipo a lente que você coloca para enxergar o mundo. Tipo, quando você coloca um óculos colorido numa festinha, lembra daquelas festinhas de aniversário? Será que ainda não vi? Não sei se é por causa do momento que a gente está vivendo, mas já tem um tempo que eu não vejo aquilo. Você coloca uma lente cor-de-rosa, você vai ver tudo cor-de-rosa, não é? O céu fica cor-de-rosa, tudo fica cor-de-rosa. Se você coloca uma lente azul, tudo fica azul. Então, as crenças são as lentes que você enxerga o mundo, aquilo que você acredita que é o mundo, a cor que é o mundo, entende? Então, as suas crenças. Então, a maioria dessas crenças, elas foram colocadas lá na nossa mente inconsciente nessa idade, com os nossos educadores, com as pessoas que a gente tinha como referência, nossos pais, nossos avós, quem que foi os seus cuidadores, os seus professores. Ou então, tem a segunda possibilidade, que é aquilo que você sofreu sob forte impacto emocional. Aquilo que você ouviu, sentiu e ouviu sob forte impacto emocional, ali na sua adolescência, que é onde você estava ali moldando a sua identidade. Então, mas a maioria mesmo está ali nos seus primeiros anos de vida. Então faz uma reflexão sobre aquilo que está te impedindo de avançar, sobre aquilo que você tem medo, que você desconfia, que você acredita que não é assim, que é errado, por exemplo. Como que essas pessoas lidavam com isso? Como que os seus cuidadores lidavam e acreditavam que era um empreendedorismo? Alguma pessoa já faliu na sua família? Alguma pessoa perdeu todo o dinheiro investindo em algo? Qual que era a relação dessas pessoas com o dinheiro? Acreditavam que o dinheiro é sujo? Quando você colocava dinheiro na boca, falava, tira o dinheiro da boca, menina, o dinheiro é sujo. Sendo que uma ponta de uma caneta, às vezes, é até mais sujo do que o dinheiro, entende? A tampa da caneta que a gente coloca na boca. Então, ficou enraizado o que na sua cabeça? O que você acredita? O que você desconfia? Faz essa viagem, anota. Ai, Amanda, mas eu não lembro de nada. Mas aquela uma coisinha que você lembrar, é o que ficou enraizado, é o que importa pra você, entende? E descobriu isso, aí você começa a desconstruir. Você começa a parar e analisar e pensar, trazer para consciência. Isso que eu acredito me ajuda ou me atrapalha a alcançar aquilo que eu quero para mim? A me tornar o tipo de pessoa que alcança os resultados que eu quero. Isso que eu aprendi e que eu acredito tanto que é verdade, que eu não sou capaz, que pode dar errado, que empreendedorismo é falência, que não é para todo mundo, que você precisa ter muito dinheiro para começar, que eu preciso me aprimorar, que eu preciso fazer cursos e mais cursos, que primeiro eu preciso ter um monte de cliente para depois formalizar meu negócio. Então, qual que é a crença que você acredita? Isso faz sentido para você hoje? Ter essa crença vai te ajudar a se colocar e se manter no caminho, se manter consistente para você atingir aquilo ali que você quer, a sua conquista? Não faz sentido. Então você elimina. Não faz sentido, então eu vou continuar. Vou melhorar. Primeiro eu vou fazer, depois eu melhoro. Faz esse balanço, essa auditoria nos seus medos. Não deixa ele só paralisar. Paralisou? Foi um medo que te paralisou, por quê? O que me leva a isso? E a ferramenta, gente, não, essa ferramenta aqui,
Não, eu considero ela muito poderosa. Eu vou te contar por que eu considero ela muito poderosa. Eu tinha muito medo, não que eu não tenho ainda uma insegurança. Eu acho que sempre que eu for abrir uma live aqui vai me dar insegurança. Até porque a Fernanda Montenegro, sabe a Fernanda Montenegro? Eu vi uma, não sei se... Não foi eu... Ah, eu ouvi isso, que eu não vou lembrar de te falar onde. Que a Fernanda Montenegro, até hoje, ela sente um frio na barriga quando ela vai subir nos palcos. Então, se a Fernanda Montenegro sente um frio na barriga porque ela vai subir aos palcos, eu, Amanda, vou deixar de ter medo algum dia de sentir um frio na barriga, algum dia de dar o play numa live. Então, eu parei para pensar e buscar ferramentas científicas para me ajudar a enfrentar esse medo de gravar uma live. Porque é importante para mim, para o meu trabalho, estar aqui mostrando. É importante para mim, para o meu propósito, estar aqui passando isso, passando um pouco de conhecimento para você. Para mim é importante, faz parte. Isso me energiza dividir conhecimento com você, entende? Me energiza receber um depoimento de alguém falando que aplicou e que conseguiu fazer uma mudança na vida. Me energiza, faz muito sentido para mim. É assim que eu gosto e que eu descobri que eu amo viver. E eu comecei a buscar ferramentas para enfrentar esse medo, porque antes eu gravava e postava os vídeos lá de 15 minutos, não é porque eu vou postar um vídeo, não. É porque eu tinha muito medo de abrir uma live. E os vídeos, o problema do vídeo, dentre vários problemas, o problema dele é que no IGTV, por exemplo, ele suporta só 15 minutos. E 15 minutos eu acredito que eu não consigo passar para você tudo que eu quero, porque eu gosto de te explicar o funcionamento do cérebro. Como que funciona? Porque como eu te falei no início, você entender como que funciona no cérebro, eu acredito, não só acredito, como é comprovado pela ciência, que se você entende como que funciona o cérebro, você consegue fazer uma mudança mais efetiva, uma mudança efetiva naquilo que você está buscando transformar na sua vida. E essa ferramenta foi a que conseguiu me ajudar. Foi onde eu consegui enfrentar e estar aqui, por exemplo, gravando essa live com você aqui hoje. A gente tá junto aqui, batendo esse papo. E eu vou te mostrar aqui, mas eu acho que vai ficar virado, né? Vai ficar virado pra você. Mas, ó, essa parte aqui, ó, do muito difícil, ela é a última. Começa aqui, tá? Mas, enfim, você vai fazer uma tabelinha de 1, 2, 3, 4, 5. 5 coluninhas. E eu trouxe 2 exemplos. Um do autor, que eu aprendi essa técnica, eu ouvi do James Clear, que é um especialista, um dos maiores especialistas em hábitos humanos. E você faz 5 colunas. E aí na primeira coluna você vai escrever o título assim, ó, muito fácil. Só escreve que eu vou te explicar, tá? Muito fácil. Aí na segunda coluna, fácil. Na terceira, moderado. Na quarta, difícil. E na quinta, muito difícil. Tá. Aí você vai pegar aquilo que você tem muito medo de fazer, não tá conseguindo fazer, e que é muito importante. Você precisa enfrentar isso para colocar a sua ideia de negócio no mercado. Você precisa enfrentar isso para parar de procrastinar e ficar deixando para depois. Você está cansado já de deixar para depois, mas você não consegue, sempre deixa para depois para você enfrentar. O que é isso? Algo que você precisa transformar em hábito. O que é hábito? Aquilo que você faz todos os dias, porque o hábito molda a nossa identidade. A pessoa, quem nós somos, o tipo de pessoa que nós somos. Então, são os nossos hábitos que nos moldam. Ou a nossa identidade molda nossos hábitos. Né? Tá bem relativo. Mas, enfim, o que é muito difícil? Por exemplo, o exemplo que o autor deu, vou falar primeiro do autor, depois vou falar o meu, tá? Da live. O exemplo que o autor deu foi: corra uma maratona. Uma maratona é muito difícil, não é? Se eu não me engano, são 55, 55, 65 km, não sei te falar direito. E o difícil, corra 5 km. O moderado, caminhe 10 mil passos. O fácil, caminhe 10 minutos. E o muito fácil, coloque o tênis. Então, qual que é o sentido dessa desconstrução do medo? Você colocar o seu tênis é um gatilho para o seu cérebro de que você está começando a se preparar por aquela maratona, entende?
Coloquei meu tênis. Tum! Mensagem, gatilho. Opa, já estou começando a me preparar para maratona. Então é tipo os 2 primeiros minutos ali de início que você começa a fazer, que você se coloca em movimento para fazer um muito difícil. Gente, isso aqui não, você precisa fazer para você entender o poder disso daqui. A disruptura que acontece na mente da gente. O meu foi fazer a tal da live. Foi fazer a live. O muito difícil para mim era fazer a live. O que era difícil? Começar a saudação. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui mais uma vez. E o tema de hoje é medo. É muito difícil. Para fazer isso era muito, eu considerava muito difícil. O moderado, dar o play. Quando eu tô aqui e eu dou play, plim, estamos avisando, estamos chamando seus seguidores para o seu vídeo. Não, isso daí era moderado. Aí para depois começar a saudação. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo aqui mais uma vez. Então esse era o moderado. O fácil é posicionar o celular. Colocar ele aqui, encontrar o melhor ângulo, não ter um monte de esconder a baguncinha que tá ali, tá vendo ali, ó, meus cartazes ali em cima e tal. Então, é fácil, não é? Você pegar e colocar o celular, posicionar o celular aqui na câmera frontal para ver como que tá o cenário, é fácil. E o muito fácil para mim, tomar um banho para me arrumar para vir aqui nesse nosso encontro, nesse nosso bate-papo, você e eu, olho no olho. Para mim, era muito fácil. Então, eu desconstruí isso, comecei aqui muito fácil até o mais difícil, que é fazer a live. Foi exatamente essa desconstrução que eu fiz aqui, que eu passei para você. E aí eu comecei a fazer. Então, eu já acordava de manhã, fazia ali a minha rotina de manhã, que é o quê? Tomar 500 ml de água em jejum, fazer a minha leitura, assistir a live com o Érico Rocha, que eu assisto todas as manhãs. Então eu fazia ali meu ritual da manhã, postava ali o print do livro Consciência para Você e te dou bom dia, e aí eu iria pro meu banho. Lá no banho eu começava a pensar. Aí o meu cérebro já acionava ali no cérebro, para já estar se preparando para live. Já começava a pensar. Nossa, eu vou gravar a live agora e tal. É difícil, mas é importante. E para mim é importante passar esse conhecimento para frente. Então eu vou começar a me preparar agora, vou me arrumar agora, colocar o meu colar, passar o meu batom e vou pra live. Tanto é que eu nem fico, se você reparar aí, ó, não tenho nem maquiagem, porque é o mais rápido mesmo. Comecei ali a me preparar, tomar um banho, vim me arrumar e já vim conversar com o pessoal. Aí já me arrumo, sento, posiciono o celular, respiro fundo, entro em estado, dou play, já faço a minha saudação e aí já começo a gravar o vídeo com você. Tenho o meu roteirinho com as minhas palavras-chave para eu não esquecer, porque se deixar a gente fica aqui conversando, que é um assunto que eu amo falar, sobre cérebro, comportamento, hábitos, procrastinação, persistência, é que se deixar eu fico a vida inteira falando sobre isso. Empreendedorismo. E então faço meu roteirinho e venho aqui e converso com você. Então, dentre várias tentativas, inúmeras ferramentas, que eu tenho acesso a muitas ferramentas, eu tenho uma bagagem muito grande de ferramentas científicas para hábitos, para instalar novos hábitos, para eliminar a procrastinação, é uma bagagem gigante, mas de todas para o medo, para colocar para funcionar aquilo que eu tenho muito medo e que eu identifiquei a desconfiança. Que qual que era a desconfiança? A desconfiança era, nossa, será que vão gostar de me ouvir? Se não gostasse, você não estaria comigo aqui até agora, né? Do início até o fim. Então, será que vão gostar? Será que eu vou sofrer algum tipo de cancelamento, algum tipo de crítica? Que isso aí a gente recebe mesmo, né? Isso aí não tem... Impossível. Até Jesus Cristo, que foi o cara
um dos caras mais famosos aí da nossa região aí no mundo, sofreu um tipo de cancelamento. Quem sou eu, né? Quem sou eu, Amanda Marins, para passar ilesa por isso? Mas era uma das coisas assim que eu desconfiava. Então, a partir do momento que eu trouxe para consciência aquilo que eu desconfiava, e aí eu consegui desmembrar nessa ferramenta, depois de várias tentativas em outras, eu estou aqui com você hoje. Essa eu não sei se é a nossa quinta, sexta live, não sei, uma live mais soltinha, né? Então, é isso. Eu tenho certeza que se você aplicar isso que eu te passei, que é o primeiro passo, você identificar o porquê que você está sentindo isso, porquê, lembrando, partindo da premissa que é normal, que o medo da incerteza é uma versão adulta do medo do escuro. Então é normal sentir isso. É super normal e comum. Normal é o quê? Aquilo que é uma norma, né? É uma norma. Se você não tem medo, você tem algum problema da configuração aí da sua máquina. Precisa até ver isso. Então, e não é enfrentar, e você ter coragem não é você enfrentar qualquer medo, isso é tolice. Tolice. Você tem que escolher o medo para enfrentar. E como você escolhe ele? Aquilo que está relacionado ao seu projeto de vida. Aquilo que você vai enfrentar faz sentido? Te mantém, te coloca no caminho de se tornar a pessoa que você precisa ser para atingir aquilo que você quer daqui 15 anos? Se sim, é esse medo que você tem que enfrentar. Não faz sentido? Então, aborta a missão. Não faz sentido você manter aquilo ali, entende? Então, você, dando esse primeiro passo de identificar e aplicando essa ferramenta das 5 colunas, muito fácil, fácil, moderado, difícil, muito difícil, e começando a preencher lá do muito difícil para trás, desmembrando ali, você vai conseguir avançar. Eu tenho certeza absoluta. E se tiver ficado alguma dúvida, sinta-se à vontade em me chamar no direct, que eu vou te ajudar com prazer em preencher essa planilha, ok? Então, espero que esse vídeo tenha sido contribuição para a sua existência. Se foi, me deixe saber. Um abraço e até a próxima. Bom dia, querido. Até a próxima.